Em relação ao projeto, senhor presidente, como houve muitas dúvidas e eu conversando com líder a líder, com deputado a deputado, as dúvidas, né, foram sendo dirimidas, mas o PL 3877 é um projeto extremamente técnico. Então, ele carece de uma explicação para a gente tirar um pouquinho do economês e falar em português, porque o economês é um dialeto complexo, né? Mas, basicamente, esse projeto tem um impacto gigantesco na redução da dívida pública brasileira. É um projeto que ajuda no controle da nossa inflação de maneira absolutamente inteligente e eleva o Brasil de patamar quando o assunto é o nosso Banco Central. Coloca para o nosso Banco Central, no controle da liquidez do país, as mesmas regras, por exemplo, utilizadas no Banco Central Americano, o Fed, ou nos bancos de países europeus, né? Como é que funciona hoje? Para regular essa liquidez da economia e manter a nossa taxa Selic, que é definida, né, pelo Copom, o Banco Central precisa de títulos, ele não pode emitir títulos. Então ele vai lá, bate na porta do Tesouro Nacional e diz: ei, Tesouro, eu preciso aqui de um tanto de dinheiro para poder manter a nossa taxa Selic. E aí o Tesouro emite, através de papéis da dívida, esse tanto de dinheiro. Se, por exemplo, o Banco Central precisa lá de meio bi, eu preciso de meio bi para manter a taxa de juros segundo aquilo que foi definido pelo Conselho Monetário Nacional, então, muito bem, esse meio bi chega, mas chega em forma de títulos que viram dívida, e isso o FMI entende como dívida, porque o modelo é diferente dos modelos utilizados em outros países do mundo. Então, nós precisamos modernizar isso. O Banco Central, para que de fato seja autônomo, precisa dessa modernização. Quando os bancos, que são bancos privados, não conseguem emprestar o dinheiro, o que acontece com eles? Eles emprestam entre si. E muitas vezes com juros que são juros que podem ser até menores que a Selic. Só que a Selic é definida por esse comitê monetário. E aí vai, de novo, o Banco Central fazer um equilíbrio de pratos, esse malabarismo todo, para conseguir manter uma taxa, que foi uma taxa definida por um conselho. Então, esse texto, basicamente, organiza essa operação, e a operação hoje que existe é uma operação que custa caro para o país, por alguns motivos, entre elas porque é uma operação antiga. Essa operação, que é uma operação compromissada que hoje o Banco Central faz, é uma operação de vender esses títulos do Tesouro com o compromisso de comprar, por isso operação compromissada. Só que nessa operação compromissada, né, nós temos aí esse problema da dívida. Quando nós trazemos a possibilidade desses bancos privados colocarem esse empréstimo, colocarem esse dinheiro, esses depósitos dentro do Banco Central, e a remuneração desse crédito vai ser Selic para menos, não tem como ser Selic para mais, não tem o menor sentido. Como é que o Banco Central vai aplicar uma taxa que é acima da Selic? Não tem lógica. Então, obviamente, vai ter um leilão, mas um leilão às avessas. Um leilão em que o Banco Central vai dizer: olha, se a taxa Selic está 2, eu pago 1,8, 1,5, eu pago 1,1. Vai depender do quanto dinheiro está sobrando no mercado. E isso não vai impactar na nossa dívida pública. Para você ter uma ideia do tamanho do impacto que existe hoje na dívida pública brasileira, com o modelo atual que existe de operação comprometida, isso chega a 25% do PIB. É muito dinheiro. E isso poderia estar sendo utilizado, obviamente, para que o nosso Brasil fosse, primeiro, tivesse uma dívida menor, e segundo, recuperasse alguns pontos na economia, como a redução do próprio risco Brasil. Se nós temos uma dívida menor, se nós temos uma possibilidade de redução de dívida, se nós temos uma operação mais inteligente dentro do Banco Central, se nós não estamos emitindo papel do Tesouro como dívida, opa, bom para o país. Então, lá fora, outros países olham o Brasil com um pouco mais de atenção. Esse projeto, a relatora Cátia Abreu, ele veio do Senado, a relatora Cátia Abreu disse na defesa dela que é o projeto muito mais importante que a própria autonomia do Banco Central. E quando eu ouvi a relatora falando, eu disse: a senadora deve estar exagerando. Como assim mais importante que a autonomia do Banco Central? E de fato é. Porque não há autonomia de fato sem a aprovação desse texto. E é um texto que tem um impacto direto nas contas públicas. Também, senhor presidente, alguns deputados me disseram: olha,
mas, poxa vida, esse texto, né, pode ajudar muito as contas públicas brasileiras e nesse governo. Não interessa o governo. O que interessa é que nós estamos trabalhando por esse governo, pelo próximo governo e pelos próximos anos que virão, para que, de fato, nós possamos ajudar a controlar essa dívida pública brasileira. E os efeitos que nós teremos? Uma melhor relação das instituições, Banco Central e Tesouro Nacional. Nós teremos a correção dessa distorção da dívida pública brasileira, que isso aqui só existe, gente, aqui no Brasil. Quando você vai de países de emergentes para cima, só tem no Brasil. É uma rebimboca da parafuseta, né, que se inventou aqui. Reduz, como eu disse, o risco Brasil, quando se reduz a dívida pública. E, ao mesmo tempo, o Banco Central ele não precisa simplesmente tirar do cardápio essa operação compromissada. Não, ela vai estar lá. Mas, obviamente, é muito mais inteligente, do ponto de vista de cuidado com o que é público e de combate à dívida pública, trabalhar com este outro tipo de gerenciamento da liquidez. O Banco Central, com esse projeto, ganha esse instrumento poderoso para cumprir o seu papel de fato, que é gerenciar a liquidez bancária. Então, por isso eu peço aqui a ajuda de todos nesse projeto. Eu sei que o governo é a favor, esse projeto vem de um senador que é da oposição do Senado. Lá houve uma composição entre governo, oposição, o texto foi bastante melhorado. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de todos. Lembrando que, claro, né, para que nós possamos atingir os objetivos que nós queremos nessa casa e nesse país, é preciso que nós avancemos. Não basta criar esses mecanismos para o Banco Central, mas é preciso que nós demos, só para concluir, presidente, mais um... Conclua, deputada. Concluirei. É preciso que nós demos passos à frente em relação às reformas, que tanto nós precisamos, uma reforma tributária de verdade, não um arremedo de reforma. Uma reforma administrativa de verdade, não um arremedo de reforma. E aí sim, nós conseguiremos fazer com que o nosso país caminhe para frente.